Se você está esperando há mais de uma década pela continuação de As Aventuras de Tintin, pare tudo o que você está fazendo e preste muita atenção. Depois de exatos 15 anos de silêncio absoluto, falsas esperanças, incontáveis boatos de cancelamento e projetos que pareciam ter ido para o temido buraco negro de Hollywood, a verdadeira bomba finalmente foi solta. E não é um rumor de fórum de internet não, é uma confirmação oficial, vinda diretamente do homem que prometeu nos entregar essa sequência. Neste vídeo, eu vou te revelar absolutamente tudo sobre a tão aguardada sequência de As Aventuras de Tintin, sem enrolação e direto ao ponto. Você vai sair daqui sabendo exatamente quem assumiu a cadeira de diretor, o real e sombrio motivo que fez esse filme demorar quase uma geração inteira para sair do papel, e quantos filmes da franquia ainda estão garantidos. Além disso, vou destrinchar a história que será adaptada, os novos personagens e, o mais importante, a data de lançamento real. Tudo o que você precisa saber sobre o maior retorno da animação está aqui, nesse vídeo. Então, se ajeita aí e já se inscreve e dê o like, né? Mas se inscreve no canal The Mystery. Para entender exatamente para onde Tintin está indo e o peso desse retorno em 2026, precisamos voltar rapidamente para a origem dessa jornada e lembrar do impacto bilionário que parou Hollywood. Quando O Segredo de Licorne chegou aos cinemas em 2011, dirigido pelo mestre Steven Spielberg e produzido por Peter Jackson, o mundo do cinema sofreu um verdadeiro abalo sísmico. A tecnologia de captura de movimento usada pela Weta transformou os icônicos quadrinhos do belga em uma obra-prima visual que incrivelmente não envelheceu um único dia. Mas o grande detalhe que muita gente esqueceu é que esse projeto nunca foi planejado como um filme isolado. Spielberg e Jackson fizeram um acordo histórico, um aperto de mãos entre dois dos maiores contadores de história do planeta. O plano era uma trilogia épica. A regra era clara. Spielberg dirigia o primeiro. Peter assumiria a direção do segundo filme. E o terceiro seria um esforço conjunto, ou entregue a um diretor de total confiança da dupla. Spielberg entregou sua parte. O filme foi um sucesso massivo, especialmente na Europa. O terreno estava pronto, mas então a poeira baixou e Peter simplesmente sumiu do mapa de Tintin. O que era para ser um intervalo de no máximo 3 anos se transformou em uma novela de uma década e meia. Mas a pergunta que voa na cabeça de todos os fãs nesses 15 anos foi uma só. Por que As Aventuras de Tintin 2 não aconteceu logo em seguida? A resposta não é simples. Peter Jackson foi atingido por uma verdadeira tempestade perfeita de imprevistos e tragédias que o afastaram do projeto. Para você entender a gravidade, aqui estão os 4 pilares desse atraso monstruoso. A convocação para a Terra-média. Quando Jackson deveria começar a pré-produção de Tintin, a direção da trilogia de Hobbit, que seria de Guillermo del Toro, caiu no seu colo de última hora. Fazer 3 filmes épicos com prazos insanos sugou toda a energia vital e criativa do diretor por quase meia década. Uma perda pessoal devastadora. Em 2015, Andrew Lesnie, o brilhante diretor de fotografia de Jackson, desde O Senhor dos Anéis, faleceu de forma súbita. Isso quebrou Jackson emocionalmente, tirando completamente o seu desejo de filmar grandes blockbusters da ficção. O refúgio nos documentários. Buscando curar sua paixão pelo cinema, ele mergulhou em arquivos históricos. Ele passou anos restaurando imagens da Primeira Guerra Mundial em Eles Não Envelheceram, e depois gastou anos trocando em uma ilha de edição montando o colossal documentário Jetpack dos Beatles. Tintin foi esquecido na gaveta, literalmente. A pandemia global.
Quando finalmente as conversas sobre Tintin 2 voltaram a esquentar nos corredores de Paramount e da Amblin, o mundo parou em 2020, atrasando o cronograma de todas as produtoras de efeitos visuais do planeta. Mas o retorno e a confirmação de 2026. Mas o jogo finalmente virou. E virou de forma espetacular agora em 2026. A primeira faísca veio de Andy, o lendário ator por trás do Capitão Haddock, e em abril cravou em uma entrevista que os boatos de cancelamento eram lixo, que Jackson ainda estava obcecado pelo filme. Porém, a verdadeira explosão aconteceu no Festival de Cannes em maio de 2026, durante uma masterclass. Peter Jackson pegou o microfone e anunciou oficialmente para o mundo que As Aventuras de Tintin 2 está em pleno desenvolvimento. E sim, ele é o diretor. Jackson revelou que ele e sua esposa e roteirista, Fran Walsh, estão com o roteiro aberto nos computadores neste exato momento. Ele confessou o constrangimento por ter deixado Spielberg esperando por 15 anos, mas garantiu: Tintin está mais vivo do que nunca. Terá o nome do filme? A História Sombria, Prisioneiros do Sol. E qual será a história? A ideia de Peter Jackson sempre foi explorar o lado mais místico, assustador e aventureiro da obra de Hergé. O roteiro se baseia em um dos arcos mais aclamados e tensos dos quadrinhos, que junta 2 álbuns, As 7 Bolsas de Cristal e O Templo do Sol. Prepare-se para um filme com uma pegada de terror leve misturada com Indiana Jones. A trama começa com uma expedição arqueológica aos Andes. Quando os cientistas retornaram à Europa, eles começaram a cair em um coma letárgico, um por um, amaldiçoados por estilhaços de cristal. No meio desse caos, a múmia aterrorizante de Raskar Kapak desaparece e o nosso querido e completamente surdo Professor Girassol é sequestrado. Isso mesmo, o Professor Girassol fará sua grande estreia, sendo o motor da história. Tintin, o fiel Milou e um Capitão Haddock movido a whiskies e xingamentos precisarão cruzar o oceano até o Peru, enfrentando feitiços, florestas densas e descobrindo uma civilização inca perdida. É a premissa perfeita para a mente de Peter Jackson. Agora imagina como será esse filme com toda aquela animação. Os caras no meio da floresta, descobrindo uma civilização perdida, antiga. Cara, isso vai ser demais. Já deixa aqui no comentário o que você acha desse filme, cara. Só pelo que eu tô te falando aqui de como é que vai ser esse filme, como é que você acha que vai ser. Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Tem um detalhe que a gente tá deixando de lado aqui, né? É o seguinte: o salto tecnológico absurdo desde 2011 até 2026. Nós não podemos ignorar que o elefante na sala, a evolução dos efeitos visuais em 2011, o visual de Tintin já era de explodir cabeças. Agora pensa no que o Ethan aprendeu desde então. Para ficar fácil de visualizar o que nos aguarda, imagine essa evolução nos bastidores. Menos assim, em 2011, a captura de movimento era sensores corporais, padrão e câmeras de volume. Em o Tintin 2, o Templo do Sol, será mais ou menos assim, ó, captura de performance hiperrealista, similar ao filme do Avatar. Você eu cheguei até a me atrapalhar aqui. Você tá tendo noção do que vai ser esse filme em termos de realismo nos movimentos e na animação? Eles estão comparando com o Avatar 2, meu querido. A tecnologia permite que a arte de Hergé ganhe uma textura palpável. Nós vamos conseguir ver a poeira nos casacos e o suor nos rostos sobre o sol do Peru com um nível de detalhe que simplesmente não existia no cinema 15 anos atrás. E pensando dessa forma, acho que valeu a pena esperar, viu? Que eu sei que tu tá se fazendo, que é a seguinte: e o futuro de Tintin? Quantos filmes ainda teremos? Bom, com a volta de Jackson, o diretor, o plano da trilogia foi ressuscitado.
O estúdio ainda enxerga Tintin como uma franquia de 3 atos. O que vai ditar se o terceiro filme sai ou não é exclusivamente a bilheteria de Tintin 2. Se o público abraçar o retorno com força, a pré-produção do terceiro filme receberá luz verde, quase imediatamente, evitando mais uma espera de uma década. Jackson, o diretor, pode até não dirigir o terceiro, mas estará ativamente na produção para fechar o ciclo. Porque não adianta os caras fazer 2 filmes top e deixar o terceiro filme para algum mané estragar tudo. Ah não, é inadmissível. Mas vamos falar de prazos e expectativas reais aqui. Fazer um filme inteiramente em animação de captura de performance exige tempo. É um trabalho cirúrgico. Peter Jackson está refinando o roteiro agora. Calma, ele está sentado na frente da sua máquina de escrever, digitando o que o Tintin vai falar para o Capitão Haddock. Peter Jackson, ele está redefinando o roteiro, então calma aí. Em meados de 2026, a fase de reunir o elenco como Jamie Bell, Andy, nos estúdios de captura da Nova Zelândia, deve acontecer entre final de 2026 e o começo de 2027. Sim, é mais ou menos nessa data aí que eles vão estar reunindo os atores, né, para começar aí a trocar uma ideia, ler o roteiro, fazer uns testes. Depois disso, são necessários pelo menos 2 anos 2 anos ininterruptos de animação, pesada pela Weta, e renderização, ok? Portanto, sendo totalmente honesto com o cronograma atual da indústria, a data de estreia mais realista para as aventuras de Tintin 2 fica para o final de 2029 ou os primeiros meses de 2030. Pode parecer que ainda falta muito, mas olhe bem pelo lado positivo. Pela primeira vez em 15 anos, nós temos mais do que promessas. Temos um roteiro sendo escrito. Temos o diretor original engajado e temos a maior empresa de efeitos visuais do mundo pronta para trabalhar em Tintin 2. Tintin e Milou estão finalmente arrumando as malas. Se você gostou desse mergulho nos bastidores de Tintin, eu vou pedir para você fazer 2 coisas. Primeiro, se você não assistiu o primeiro filme do Tintin, você tem que assistir ele agora. Eu tô te falando, o meu filme favorito é As Aventuras de Tintin. Esse primeiro filme que teve. Ele, cara, de longe, é o melhor filme que eu já vi. Eu nunca vi algo parecido com isso. É sério. É demais. Segundo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal The Mystery. Até porque quem que te trouxe um vídeo completo igual esse até agora? Ninguém, né? Então já se inscreve. Conto com a sua inscrição. Se você gostou desse vídeo, manda esse vídeo pro teu amigo que já assistiu Tintin. Manda pra tua família inteira. Porque essas informações vão deixar eles muito animados, ok? Eu sou Gabriel Recalcati e conto com a sua inscrição mais uma vez.